E olha, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, voltou a fazer duras críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em uma publicação nas redes sociais, ele afirmou que Moraes usurpou poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes ou suas famílias com prisão e outras penalidades. Segundo Landau, a atuação do ministro, abre aspas, destruiu a relação historicamente próxima do Brasil com os Estados Unidos, fecha aspas, mencionando também tentativas de aplicar a lei brasileira para silenciar na realidade, indivíduos e empresas em solo americano. O diplomata classificou a situação como sem precedentes, ressaltando que um único juiz não eleito não deveria controlar o destino de uma nação. E ele disse ainda querer retomar a amizade histórica entre os dois países. E aí, o que você achou? Então, o Christopher Landau, ele está correto na crítica que ele faz, Mariana, até porque, veja, quando se fala de princípio da jurisdição, significa a área de validade do direito. É preciso lembrar que o direito brasileiro não pode alcançar o território norte-americano. O território dos Estados Unidos, ele é soberano, as empresas sediadas ali, elas são protegidas pela legislação dos Estados Unidos, portanto, não há do que se falar de um ministro de um outro país que tem jurisdição sobre um outro território em demandar juridicamente sobre ações de uma empresa ou de um órgão público que está em outra nação. Então, isso é um problema muito sério. Quando a gente fala sobre o conceito de território, eu me lembro muito de Milton Santos, quando ele escreve O Brasil, um território, em Sociedade do Século XXI, o próprio livro dele, que chama Espaço e Método, e também o Metamorfose do Espaço Habitado, ele sempre vai discutir muito sobre o conceito de território. O conceito de território, para ele, e aí eu uso também um outro livro chamado Geografia, Conceitos e Temas, a partir de um artigo escrito por Marcelo José Lopes de Souza, é um espaço definido e delimitado por a partir de relações de poder. E a base do direito está ali, porque a base da aplicação do direito é o território pátrio, o território nacional. É inadmissível que um país ele invada a soberania do outro, e nesse caso o Alexandre de Moraes ele erra, porque ele quer aplicar a lei que é do Brasil dentro dos Estados Unidos. Isso não funciona. Existem tratados internacionais, diálogos que podem ser feitos, normas internacionais quando se trata de relações entre países. E o Alexandre de Moraes ele tem desrespeitado tudo isso, e aplicando multas, aplicando sanções, determinando prisão de advogados, coisas absurdas, né? A própria OAB se manifestou contra isso, porque como é que o ministro Supremo não respeita as prerrogativas da advocacia? Então, há muito que nós precisamos de um sistema de freios e contrapesos, sabe, Mariana? Por quê? Porque nós precisamos conter os limites. E se a gente for na história, quando a gente estuda sobre a Revolução Gloriosa, que aconteceu na Inglaterra e outros fatos semelhantes, isso já aconteceu e nunca acaba bem, né? Isso sempre vai acabar mal para esses tiranos que usam de forma inadequada do poder do Estado. Então ele precisa ser contido, a lei Magnitsky chega com força e já começa a produzir efeitos. Vide as manifestações que tivemos recentemente, nós percebemos que a população perdeu esse medo de ir às ruas, os próprios políticos hoje estão levantando com muita força quando a gente vê a obstrução na Câmara e também no Senado. Então nós temos uma perspectiva, Mariana, de melhorarmos com essa ajuda que vem dos Estados Unidos, politicamente atuando, para que nós aqui brasileiros possamos ser protegidos, evitando que o Brasil entre numa rota sem fim de uma venezuelização. Ana Flávia. Mariana, me permita discordar completamente do professor. Eu não acredito que, apesar da argumentação dele ter sido perfeita, que realmente tem que ser respeitado o território, a soberania, mas os papéis estão invertidos. Os Estados Unidos que está aplicando uma lei a um cidadão brasileiro, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Eu não vejo o ministro aplicando sanções a qualquer cidadão norte-americano. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro está lá promovendo uma política contra o Brasil e é isso que a gente percebe, uma ofensiva mundial encampada pelos Estados Unidos, pelo governo dos Estados Unidos, para denegrir a imagem do Brasil no mundo. O Brasil é um país em ascensão, que vem crescendo economicamente, todos nós sabemos que a amplitude
das negociações ambientais, da valorização do patrimônio ambiental, ele é favorável ao Brasil, porque é o país que mais resguarda o seu meio ambiente, e desfavorável a grandes países, grandes nações economicamente estabelecidas, potências economicamente estabelecidas como os Estados Unidos e outros. Então, essa discussão, que à medida que ela avança, isso eleva a posição do Brasil no mundo. A contraponto disso, para defender a sua posição, isso não é segredo para ninguém, é pauta de campanha do presidente Trump, ele foi eleito para isso, ele quer defender essa soberania econômica dos Estados Unidos perante as outras nações do mundo. Então, a contraponto disso, ele começa essa ofensiva contra o Brasil. E encontrou no bolsonarismo uma desculpa, um mero argumento frágil para transformar a imagem do Brasil numa imagem ditatorial, o que é uma mentira. O nosso presidente, quer bem ou mal, ele foi eleito pela maioria da população. Nós somos um país democrático. E aí é aquela história, Mariana, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se o executivo fica refém dessas pressões e acaba interferindo no judiciário, aí sim nós passamos a ser uma ditadura, porque é essa independência dos poderes que garante a democracia. Eu tô até olhando aqui, a gente estava falando dessa questão dos Estados Unidos, mas eu estou acompanhando aqui umas notícias, eu não sei nem se vocês viram, em relação à declaração do Nicolás Maduro em relação aos Estados Unidos. Ele fez uma declaração forte, inclusive, em relação a essa... os Estados Unidos eles dobraram a recompensa por Nicolás Maduro. Lembrando que, de acordo com as investigações, o Nicolás Maduro seria chefe de uma organização de narcotráfico, né? Inclusive com poder bélico e tudo mais, de acordo com o governo americano. E eles deram uma recompensa de 50 milhões agora de dólares para quem desse informações que levassem à prisão do Nicolás Maduro. E ele falou assim, ó, venha para mim, podem vir até a mim, né? Estou em Miraflores e não se atrase. E chamou os Estados Unidos de covarde, né? Ele fez uma declaração forte lá numa sacada ali da casa. Inclusive, Mariana, nós temos agora, nesse momento, movimentações de tropa venezuelana na fronteira com Roraima. O exército brasileiro está deslocando tropas para lá, porque Nicolás Maduro, ele já se manifestou a favor de invadir a Guiana, por causa da região de Essequibo, e ele quer fazer uma passagem por dentro do território brasileiro, atravessando Roraima para atacar a região de Essequibo pela retaguarda. Então, já há, nesse momento, tropas e militares dos Estados Unidos dialogando em reuniões com militares brasileiros. E olha que situação, né? No momento que as Forças Armadas brasileiras estão sem recursos até para garantir o expediente, alimentação, combustíveis e aquilo que seria o mais básico, né? O dia a dia, nós temos que pegar o pouco recurso agora e se desprender para isso. Porque imagine se a Venezuela ela realmente se lança nessa aventura expansionista, no momento de crise como agora, imagine o que vai acontecer. Daqui um pouco a gente vai ter porta-aviões americanos aqui e não precisa de muita força, porque o poderio americano, ele não é contra a população da Venezuela. Ele faz uma ação específica contra o ditador Maduro, que não respeitou as eleições recentes, né, contra a Maria Corina, contra o Edmundo Gonzalez. Foi comprovado que realmente as urnas lá na Venezuela não tiveram seus resultados respeitados. E nós estamos vendo que a Venezuela seguiu um caminho parecido com o de Cuba. Então, nesse momento, o que nós precisamos? De uma ação dessa Pax americana, no caso do Trump, não contra o povo, mas contra o ditador. Isso é interessante ser lembrado. E ele não está deslocando a tropa dele, mas quem é que vai, digamos, ser atraído por esse prêmio de 50 milhões? São mercenários. Ex-militares, militares da reserva, pessoal que trabalha na área de segurança. E lá naquela região tem muitos, né? Muitos. E é importante só destacar para concluir, Mariana, que existe um envolvimento do próprio Maduro com crime organizado, sobretudo com cartéis. Então, isso tem impacto dentro do território americano. Essa declaração com ele deve repercutir muito também, a gente pode continuar falando disso.